Boa noite, a paz. Bom, abram comigo em Salmos 150 para dar início ao culto. Salmos 150. Acharam? Diga amém. Diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com os instrumentos de corda e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. E eu queria destacar aqui, antes da gente começar o culto, que não seja apenas mais um culto, e sim o culto prestado ao Senhor. Que Deus venha encontrar algo agradável aqui neste ambiente, que é um coração quebrantado. E eu gostaria de destacar aqui também: aproveite cada segundo na presença de Deus. No momento que você está louvando, cara, aproveite o máximo que você pode. E também dê o seu melhor, vá com intensidade. Se você tem uma causa em sua mão, se você está orando pela sua família, cara, ajoelha, pede ao Senhor, vai com intensidade até o final, pois o Senhor se agrada dos corações que estão quebrantados. A presença de Deus é um lugar de amparo para quem necessita, adoção para quem é órfão e alegria para quem está triste, consolo e esperança para quem não tem esperança. Adore o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Abra o seu coração para que o Rei venha habitar e fazer morada em você e em mim, em nós. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês antes de iniciar. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos por mais um dia aqui na Tua presença, Senhor. Que não seja mais um dia, Pai, na Tua presença, mas seja o dia, Pai. Que esse culto venha a ser maravilhoso para nós e para Ti, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha a encontrar corações dispostos a se abrir, Pai. Corações quebrantados, Pai, lhe pedindo, Pai, e clamando para Ti, Pai, que habite em nossos corações, Senhor. Te pedimos, Senhor, habite em nossos louvores aqui, Pai. Esteja presente, Pai, pois tudo é para Ti, nada para nós, Pai. Que o Senhor venha crescer e que nós venhamos diminuir cada vez mais, Senhor. É o que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nossos corações para que o Senhor venha entrar, Pai, e habitar aqui no nosso meio, Pai. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. Só pra Te ver, Senhor. Vem,
Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. Só pra Te ver, Jesus, só pra Te ver. Tu és tudo, Senhor. És tudo para nós. Pois Tu és tudo para nós. 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 Santo, Santo, Deus poderoso, Tu és Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só Tu és Santo, Santo. Não há outro igual, só Tu és Santo, Santo. Só Tu és digno. Eu não conheço outra que lhe descreva. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Mais uma vez. Santo, Santo, Deus poderoso. Aplauda o nome do Senhor.
vivendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, esperando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Boa noite.
Sempre fico muito nervoso quando eu venho pregar na igreja, mas dessa vez o pastor não me deu escolha, né? Falou, vai lá e prega, está escalado para esse dia. E aí eu vim nessa missão, né? No nome de Deus, de Jesus, para a glória de Deus. E a palavra que hoje eu tenho para compartilhar com os irmãos fica no livro de 1 Samuel. O Tiago ele começou o culto falando a respeito da oração, a perseverança na oração, e a palavra de hoje ela tem tudo a ver com isso, oração. Ele veio falando da perseverança e a gente vai falar de uma mulher chamada Ana, que ela perseverou em oração e alcançou o seu milagre diante de Deus. A oração ela tem muito poder, é muito eficaz a oração. Quando a gente ora com fé, o sobrenatural ele acontece. Tem pessoas que falam que existe oração forte e oração fraca. No meu ponto de vista, não existe oração forte nem oração fraca. Existe oração com fé e oração sem fé. E até mesmo com pouca fé. Mas a oração com fé, quando a gente faz, Deus ele atende, o sobrenatural acontece a favor da nossa vida. E vamos ler o capítulo 1, o versículo 11. Todos acharam? Amém. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esquecerdes, mas a tua serva, se a sua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa daqui é a oração de Ana, ela fazendo diante de Deus. Ela faz essa oração diante de Deus, pedindo para que Deus abra a madre dela e que ela dê à luz a um filho. A história muitos já conhecem, é muito falado sempre, pode se sentar, igreja. É sempre falado sobre a vida de Ana, de Samuel, o nascimento de Samuel, então a gente já conhece o profeta Samuel, homem muito usado diante de Deus, com muito valor diante de Deus. E uma coisa que eu quero chamar mais uma vez a atenção a respeito da oração, porque é muito importante, realmente é muito importante, muito eficaz. Eu lembro de uma certa vez que aqui na esquina estava tendo muito assalto. Eu já falei isso aqui outras vezes na igreja, mas eu gosto sempre de estar falando. Estava tendo muito assalto e a gente, toda sexta-feira, dia de sábado, se eu não me engano, estava indo para o monte. E quando a gente descia para ir para o monte, aqui na subida da serra, a gente parava nessa esquina e começava a orar e profetizar. Hoje é uma quinta-feira profética, então a gente tem que profetizar coisas boas que Deus tem para fazer na nossa vida. A gente tem que puxar do mundo espiritual e trazer para a nossa vida. Começamos a orar e profetizar que o assalto ali na esquina ia acabar, essa rua ia viver um tempo de paz, de tranquilidade, como ela tinha sido antes. E Deus ele começou a fazer o sobrenatural. Os assaltos na esquina começaram a acabar, devido ao poder da oração. Aqui eu vejo também sobre Eliseu. Eliseu ele estava no monte cercado pelo exército inimigo. E o moço que estava com ele, que era Geazi, isso daqui eu já estou indo em uma outra palavra só para a gente entender como é importante a oração, como é o poder e que Deus está com a gente todo o tempo. O sobrenatural ele está acontecendo a favor do crente. E quando a gente tem fé, algo sobrenatural real acontece. Geazi estava no monte junto com Eliseu ali, o profeta, cercado pelo exército inimigo. E Geazi desesperado quando viu um exército vindo de encontro a eles. E Eliseu ele fala, fica tranquilo. Isso nas minhas palavras conjecturando eu, fica tranquilo. E Eliseu ali naquele momento, ele orou a Deus, pedindo para que Deus abrisse a visão do servo dele, de Geazi. E quando Deus abre a visão de Geazi no mundo espiritual, Geazi vê carruagens e carruagens de fogo, tomando ali aquele lugar ao redor de Eliseu, cuidando do profeta. Isso no olhar carnal, a gente às vezes se depara com algumas situações e pode ter medo, porque ainda não está vendo que Deus já está agindo, porque Deus ele já está agindo a todo tempo. Deus ele não espera algo acontecer para já estar agindo, ele já está dando livramento bem antes daquilo acontecer. Eu tenho uma oração que eu aprendi há um tempo atrás, que eu sempre falo assim, Deus, em nome de Jesus, que nada venha acontecer de errado na nossa vida, isso não só na minha, mas que nada venha dar errado, até o que era para dar errado, faça com que venha dar certo. E muitas das vezes Deus ele faz isso acontecer, até o que era para dar errado, Deus faz com que dê certo. E Deus já sabia que eu ia fazer essa oração. Quando Deus já sabia que eu ia fazer essa oração, então ele já deu o livramento antes mesmo daquilo acontecer. E assim foi ali para Eliseu. Eliseu, ele orou,
o moço não estava vendo, mas Eliseu, ele já sabia, ele também podia não estar vendo naquele momento ali carruagens e carruagens de fogo ao redor daquele monte, guardando a vida dele. Mas ele já sabia que o sobrenatural estava acontecendo ali. Outra história também que na Bíblia diz que é muito forte. Isso eu estou contando para entendermos o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. O Deus que fez antigamente é o mesmo Deus que faz hoje. O mesmo Deus que agiu com mão de poder lá na antiguidade é o mesmo que age com mão de poder hoje. O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é soberano, ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro como ele. Não há outro Deus com tanto poder quanto ele. Não há Deus com nenhum poder se não for ele. Ele é o único Deus, todo-poderoso, só Ele, Senhor dos exércitos. Eu amo Deus. Eu fico maravilhado quando eu começo a falar de Deus, porque também eu começo a lembrar que na Bíblia está escrito que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que os seus pés são como latão reluzente, na sua coxa está escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores, o seu cabelo são mais alvos que a neve, os seus olhos, eles brilham como chama de fogo, o seu rosto é muito reluzente como o sol, não dá para a gente contemplar. A Bíblia nos conta que os serafins são aqueles anjos que ardem em fogo. Só que mesmo eles ardendo em fogo, quando eles chegam diante de Deus, que está sentado no alto sublime trono, eles não conseguem olhar diretamente para Deus Pai. De tamanha é a glória de Deus. Eu fico maravilhado com um Deus que a gente serve, que é assim, cheio de poder, cheio de resplendor. Já imaginou isso? A gente chegando no céu, se deparando com um Deus assim, todo poderoso. Tamanha a glória dele. É muita maravilha, eu fico maravilhado com Deus. Eliseu, aconteceu isso na vida dele, no monte. E também teve uma outra passagem que fala sobre Elias, também no monte. Elias, no Monte Carmelo, teve uma disputa. Não chovia, a coisa estava séria, seca, escassez de comida naquele tempo. E Elias fala assim, vamos lá no monte, vamos fazer um duelo. Isso conjecturo eu que ele falou dessa forma, a Bíblia conta toda a história. Falou, vamos fazer um duelo, 400 profetas de Baal contra mim, vamos lá no monte. Chega lá no monte, cada um que orar, vamos orar para que Deus responda com fogo. O Deus que responder do céu com fogo, esse é o verdadeiro Deus e é o Deus de Israel. 400 profetas se cortaram, gritaram, fizeram o que foi, do dia até a noite, e nada aconteceu. Eliseu fez uma oração simples e objetiva, de algumas palavras, e dos altos céus, Deus respondeu com fogo. Por que eu estou contando essas duas histórias? E tem ainda outras mais histórias que a Bíblia nos relata, que Deus ele respondeu a oração, para que venhamos verdadeiramente entender que a oração ela tem poder. Eu não sei hoje qual é a tua dificuldade, eu sei qual é a minha. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei como eu cheguei. Então, eu estou dizendo tudo isso para que você venha entender, mediante as lutas, dificuldades, a resposta está na oração. Deus ele atende a oração. Ah, não, mas a minha causa é muito difícil. Já orei tanto tempo e ainda nada de resposta. O Tiago começou o culto falando isso, perseverança na oração. Terça-feira retrasada aqui na torre de oração, mudou para amanhã. O que foi a conversa, Tiago? A gente falou a respeito disso, que a igreja, quando está ligada em Deus, quando o Espírito está tomando conta de tudo aquilo dali, tem uma ligação em tudo que vai sendo falado. E foi falado aqui logo no começo. Deus me deu essa palavra ainda agora. Falou, eu estava pensando em pregar sobre Jabes, estava planejando tudo, orando, buscando, só que quando eu cheguei aqui na igreja, Deus me falou, não, vai falar sobre Penina. Jabes também é sobre oração. Um homem simples que fez uma oração simples e Deus, no versículo, na livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, vem falando isso. Ele, na oração simples dele, Deus atendeu a oração dele e abençoou a vida dele. A vida dele foi uma vida feliz. É 2 versículos que contam uma história de um homem. Quando eu ia pregar sobre Jabes, Deus falou, não, é aqui, ó, Samuel. Falei, Deus que sabe de todas as coisas, a obra é dele, é tudo para ele, é tudo por ele, a glória é dele, então vou obedecer. Então a gente vê que Deus tem uma ligação na oração. E Deus quer que a igreja, a metodista da freguesia, se volte em oração. A oração ela é muito importante, muito eficaz. Vamos estar lendo agora a palavra de Deus que fica no 1 Samuel. Na verdade, vou estar repetindo aqui só 1 Samuel, o versículo é o versículo 7. Penina, sua rival, a irritava,
E mesmo assim, Ana não... Só um minuto. Não é que não. 6. É que eu li no celular, na Bíblia do celular, e agora eu estou lendo na Bíblia de papel, aí fica meio diferenciado. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de a irritá-la. A Bíblia nos conta isso, que Deus ele tinha cerrado a madre de Ana, e a rival dela, que era Penina, ainda ficava ali na cabeça dela falando o tempo todo. Ana tinha muitos motivos para desistir, ela já orava há bastante tempo para que Deus abrisse a madre dela e ela tivesse um filho. Só que demorou o tempo de Deus. Tem coisas na nossa vida que é no tempo de Deus que vai acontecer. Ela tinha tudo para chegar no marido dela, Elcana, e falar para ele, marido, que logo no versículo depois ele vem perguntando por que ela está chorando. E ela tinha tudo para chegar para ele e falar. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Acontece uma situação com a gente se queixa com alguém, vai contar para alguém. Ela podia falar, olha só, ela está implicando comigo, está falando de mim, está fazendo fofoca, está me provocando, está de intriga. Só que em momento nenhum ela faz isso. Sabe o que ela faz? Ela se concentra em buscar a resposta de Deus. Ela se concentra em buscar o único que podia mudar a realidade da vida dela. E muitas das vezes falta essa atitude em cada um de nós. Quando ela faz isso, ela continua perseverando, ela faz essa oração diante de Deus, Deus abençoa ela. Quando eles voltam para casa, a Bíblia diz que o marido dela, Elcana, conhece ela naquela noite. Nisso que ele conhece ela naquela noite, Deus ali lembra dela. E nisso que Deus lembra dela, ele concede o desejo do coração da serva dele. O desejo dela era ter um filho. E se ela tivesse um filho, ela falou que entregaria para Deus. Imagina, tua oração foi ter um filho. Pedindo um filho, pedindo um filho, pedindo um filho. Quando Deus concede, muitas das vezes é assim na nossa vida. A gente pede muito uma benção, muito uma benção. Quando Deus concede aquela benção, a gente fala, pô, agora eu não vou entregar não para Deus, que isso não. Isso daqui é meu. Ou então, não vou abrir mão disso daqui, não. A gente fica com tanto carinho, tanto apego, que é incapaz de largar, muitas das vezes, para continuar fazendo algumas coisas da parte de Deus. Só que a Bíblia ela vem mostrando para a gente que Ana é uma referência nessa situação. Ela abre mão, ela entrega para Deus. E coisa maravilhosa e linda foi a vida de Samuel, uma referência para muitos hoje, para todos nós. E a gente pega a história dele e lê. Tudo começou no nascimento. Antes mesmo dele nascer, a mãe dele orava muito por ele. Temos que fazer isso na nossa vida, muita oração. Eu sempre costumo falar, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, e muita oração, muito poder. Samuel foi usado com muito poder diante de Deus, porque a mãe dele plantou espiritualmente diante da vida dele, antes mesmo dele nascer. E Deus, ele honrou a oração da mãe dele. A gente às vezes pensa, poxa, está demorando tanto, o que está acontecendo? Será que Deus não está me ouvindo? Deus ele atenta a toda a oração, mesmo igual eu tinha falado antes, aquela sem fé, a com pouca fé ou com muita fé, mas no tempo certo de Deus, Deus faz o milagre acontecer. Deus ele quer honrar cada um de nós. Deus ele não tá com os ouvidos tampados para não ouvir a nossa oração. Deus ele está sempre atento, sempre querendo nos abençoar. Deus é mais interessado que a obra dele flua do que nós em fazer a obra dele fluir. Deus ele é muito mais interessado. A palavra de Deus é algo muito maravilhoso. No verso 26, vem falando sobre o que Ana fez. Ana ela foi lá e agradeceu, ela voltou para agradecer o que Deus fez na vida dela. Da frustração dela, momentânea, Deus mudou tudo, porque ela perseverou em oração. Isso eu tinha deixado escrito aqui, o Tiago vem falando sobre perseverança. Na frustração, que era frustrante para ela, que era ela não poder ter filho, ela perseverando em oração, Deus transformou e fez ela poder ter filho. É como eu estava falando antes, não sei qual é a sua dificuldade hoje, não sei o que está te frustrando, não sei o que está incomodando o teu coração, perturbando a tua mente, tirando o teu sono, mas só sei de uma coisa, Deus é a resposta para todas as coisas. Não importa, não há impossível para Deus. Quando o impossível, a gente reconhece que aquilo é impossível, ali sim Deus começa a agir o sobrenatural dele, a favor da nossa causa. Porque tudo que a gente consegue dar jeito, o que a gente consegue fazer, Deus não precisa agir. A gente já consegue dar jeito, a gente já consegue fazer, mas quando não, aí o agir de Deus ele começa.
Aí Deus começa a organizar tudo, para que tudo venha se encaminhar. E quando menos a gente esperar, o impossível se tornar possível. Mas porque Deus fez se tornar possível, porque Deus estava com a mão dele naquela causa, porque Deus, ele é o dono do ouro, da prata, ele é dono de todas as coisas. A gente pode pensar, não, essa causa precisa disso e aquilo outro. Na nossa mente, a gente querendo dar um jeito. Aí a gente lembra de Gideão. Gideão foi contra 30 mil homens. Contra 30 mil homens inimigos lá do povo de Deus, ou mais, não lembro agora, não me recordo a quantia certa. Eu sei que Deus colocou ele na batalha com 300. E sabe quem saiu vitorioso? Gideão e o povo de Deus. Porque Deus, ele não faz a nossa matemática, a matemática é dele. E a Bíblia fala que quando estava sendo recrutado o povo que ia para essa guerra, Deus falou assim, ó, canta no meio do povo, aquele que é covarde e medroso volte. Imagina alguém chegar aqui cantando, quem é medroso, covarde, sai da igreja. Quem é medroso, covarde, sai da igreja. Aí um montão levantar e ir embora. É mais ou menos isso que aconteceu. Com uma simples canção, uma simples palavra, o montão saiu e foram. Não fizeram parte da guerra, mas porque era propósito de Deus, não era com a quantidade, mas sim com a qualidade, porque Deus é espírito e busca os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam Ele em espírito e verdade. Deus, ele é maravilhoso. Se a gente buscar Deus de espírito e verdade, o sobrenatural acontece, o milagre acontece, a circunstância muda. Aqui na igreja, o pastor ele sempre está me falando que, graças a Deus, toda semana estamos recebendo visitantes novos e famílias sendo recebidas como membro aqui na nossa igreja, devido ao poder da oração, porque aqui existe e sempre existiu, não é essa geração, não é o povo que está aqui hoje só, mas quando beber um pouquinho d'água que já está falhando a voz. Mas quando há mais ou menos 20 anos atrás, né, a igreja foi fundada, já deve ter 20 anos, né? 21 anos atrás, quando a igreja foi fundada, com certeza Deus trouxe homens e mulheres de Deus para cá. A gente até sabe, Dona Elza, a Pati, Super, e várias outras pessoas que estavam aqui desde o princípio em oração. Deus, ele já cuidou de tudo e sempre está cuidando. Ah, não quero mais fazer parte de tal ministério. Não tem problema, a obra é de Deus. Deus, ele levanta outro, muito melhor e coloca no lugar. É sempre assim, Deus, ele faz isso. O pastor Rodrigo estava aqui com um trabalho excelente. O pastor teve o tempo dele aqui. Deus preparou e enviou para outra igreja para honrar o ministério dele. O que Deus fez? Levantou Tiago, levantou Lucas, trouxe o Edgar e continua cuidando da obra dele. Por que eu estou falando isso? Para que venhamos entender. A obra é de Deus, Deus é mais preocupado do que qualquer um de nós. Mas por que está falando isso? A Bíblia diz que quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E o que é melhor de cuidar das coisas de Deus? É ganhar vidas para o reino. Deus está preocupado que venhamos ganhar vidas para o reino. O mais importante é falar do amor de Deus. O mais importante é falar do reino. Imagina, a gente ter a oportunidade de falar do amor de Deus para uma pessoa e a gente não fala. Passa um tempo e aquela pessoa morre sem a salvação. A Bíblia fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que eu ouvi uma vez assim e ficou gravado em mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou ao coração do homem o que o diabo tem preparado no inferno para aqueles que vão para lá. Imagina, esses dias eu vendo um vídeo no YouTube, um rapaz ele sofreu um acidente, nesse acidente ele ficou uns dias em coma. Só que esse coma que ele estava, quando ele saiu do coma, ele não estava num simples coma. Ele falou que ele tinha morrido e estava no inferno. Nisso que ele estava no inferno, ele falou que todo dia, o tempo todo, tinha um demônio atormentando ele, vinha outro demônio, queimava ele, e ele ouvia muitos gritos, cheiro de enxofre, um cheiro horrível lá dentro desse lugar onde ele estava. E quando ele acordou do coma e começou a relatar isso, o pessoal falou, os médicos, não, isso daí é delírio da cabeça dele. Mas quando ele começou a especificar tudo, falando tudo certinho, detalhes por detalhes, muito rico de informação, os especialistas falaram assim, não pode ter sido só um delírio, porque tem muito conteúdo, muita informação, ele está falando tudo muito perfeito, parece que ele realmente viveu isso. Então, entenderam que não era simplesmente uma alucinação que ele tinha tido, ou um sonho, ou alguma coisa, mas realmente ele tinha morrido e ficou um tempo no inferno. Tem até uma foto desse homem na internet, ele abraçado numa pedra de gelo.
um gelo grandão. Ele ficou dentro do quarto dele, depois que ele teve alta, meio louco da cabeça, falando que demônios estavam querendo vir atrás dele, arrastar ele de novo para o inferno. Ele não conseguiu se recuperar depois disso que ele passou. E esse homem teve uma segunda chance, porque ele foi lá, viu tudo e ainda voltou. Podia se converter, não sei se se converteu ou não. Na internet não tem essa informação. Mas a gente vê que realmente o inferno é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. E como que a gente vai resgatar as vidas para o reino? Oração. Se a gente é revestido em oração, em poder e autoridade, Deus ele faz o resto. Ele faz o resto. A gente tinha célula aqui em cima na Tirol, tinha Melícia sufocando, a gente começou a falar, a orar na célula. Deus, em nome de Jesus, repreende o espírito de Melícia, não contra qualquer um dos homens, a gente queria que eles se convertessem, queria que Deus libertasse, fizesse um milagre na vida deles, como a gente ainda quer, como igreja, mas contra o espírito que assolava, usando esses homens nesse lugar. Começamos a orar, Deus moveu o sobrenatural, acabou a Melícia. Agora eu fiquei sabendo que está outro comando querendo vir. Vamos continuar em oração. É no mundo espiritual que a gente vence essa guerra. Nossa célula pequenininha, mas era uma célula de oração. Todo dia tinha muita oração. Mas não é, não, estou querendo me vangloriar. Não, é tudo para a glória de Deus. Tudo isso eu conto para a edificação dos irmãos, para que venhamos entender que a oração é a chave de tudo. É a chave de tudo. E, em nome de Jesus, esse lugar vai continuar sendo uma bênção. O tráfico não vai avançar nesse lugar. A milícia não vai voltar. Vai continuar sendo bênção, vai continuar sendo um lugar de paz, de famílias morarem ao redor com paz e tranquilidade, poder andar na rua como a gente sempre andou, com a tranquilidade no coração, sabendo que não vai rolar um tiroteio a qualquer minuto e colocar nossa vida em perigo, ou a vida dos nossos entes queridos. É isso que Deus tem para nós, vencer em oração. É vencer em oração em todos os aspectos da nossa vida. É algo muito forte, muito tremendo. Eu lembro uma vez no monte, não sei se eu já contei isso aqui na igreja, gente, no monte em oração, estava eu mais 2 irmãos, no arraial, não sei para quem já foi em monte, mata fechada, só entra uma iluminação da lua, quando a lua está aquela lua muito bonita, através de uns buraquinhos que fica da árvore. Gente no arraial orando, só que estava orando em pé. Aí orou um irmão, orou outro irmão, chegou a minha vez de orar. Deus falou assim para mim, eu estava ajoelhado, eu não estava em pé não, estava ajoelhado. Os irmãos que estavam em pé, se eu não me engano, eu acho que eles estavam em pé. Já tem muitos anos, não lembro 100%, mas lembro da história. E do momento, lembro de tudo assim. Eu lá orando ajoelhado, Deus falou assim para mim, fica de pé. Eu falei, tá bom, fiquei de pé. Nisso que eu fiquei de pé, mas de olho fechado ainda, orando, Deus, em nome de Jesus, manifesta a glória, isso, aquilo outro, toma a igreja, que eu, se eu não me engano, era um sábado, no domingo era culto, a gente já saía do monte, saindo para evangelizar, e a gente ali orando, pedindo a Deus para mover o sobrenatural. Deus falou, abre o olho. Quando já falou, abre o olho, imagina, uma mata toda fechada, tudo escuro, não tinha lâmpada, não tinha nada, então já dá aquele pavorzinho, né? Mas mesmo assim, obediente, abri logo o olho. Quando eu abri o olho, estou vendo no meio do mato assim, só que não tinha passagem, não tinha nada. No meio do mato, vindo uma lâmpada assim, ó, tipo uma lanterna amarela, fazendo aqui assim uns zigue-zague. Eu falei, pô, na minha cabeça, deve ser os irmãos vindo no monte, passeando pela trilha, tá indo para algum lugar. Na mesma hora, Deus falou assim, não, é demônio. Quando eu olhei legal, tinha 3, fortão, com aquelas roupas de palha, vindo na nossa direção. Quando eu vi aquilo, eu já comecei a gritar para os outros levantar também e olhar junto comigo, eu estava apavorado. Eu, olha, Wagner, olha, Alexandre, olha lá, vindo os troços para cima da gente, já gritando para eles. Nisso que eu comecei a gritar para eles, eles abraçaram mais ainda o chão, quando eu contei o que era, abraçaram mais ainda o chão e começaram a clamar o sangue, começaram a clamar, glorificar, fazer tudo, orar. E eu comecei a repreender os demônios. Falei, está repreendido em nome de Jesus, porque Deus me deu autoridade e me falou para repreender. Quando eu repreendi, os 3 ficaram parados. Tinha nós 3 e estava vindo 3 na nossa direção. Quando eles pararam, eu comecei a repreender, orando um montão de coisa, e falei, Deus, em nome de Jesus, coloca aqui na minha mão uma bola de fogo. Eu senti o calor e senti o peso, e fiz assim, ó. No mundo espiritual, a bola de fogo foi, bateu, a mata acendeu toda. A mata acendeu, irmãos, só você vendo, porque isso é sobrenatural de Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Quando a gente se relaciona com Ele, Ele se revela para nós. Não tem mistério. A vida em Deus é essa. Joguei, acendeu a mata. Quando eu vi aquele fogo grandão, falei para eles, olha. Um abriu um olho, deu uma meia olhada assim, viu também um clarão, mas abraçou de novo o chão e ficou tranquilo, acabou aquilo, a gente orou.
Falei, vamos passar por lá. Todo mundo se tremendo, mas fomos que fomos. Falei, em nome de Jesus, está repreendido. Como que Satanás vai vir afrontar a gente no monte e a gente vai ficar quieto? Vamos lá. Isso a gente foi na trilha. Quando chegou assim, perto da onde eles estavam, não tinha trilha, não tinha nada. Era tudo meio do mato. Não tinha como ser gente, não tinha como ser nada. Era demônios vindo na nossa direção. Deus abriu a nossa visão espiritual para a gente ver naquele momento. Os irmãos, eles não viram, porque eles não abriram os olhos para olhar. Porque Deus também não falou nada com eles. Eu que estava desesperado, falando, olha, olha, olha. Então, a gente vê que o sobrenatural de Deus é assim, Deus nos deu vitória naquele momento. Vai saber o que podia acontecer? Tem muitos relatos que acontecem coisas no monte, em batalhas espirituais, muitas coisas que podem acontecer. Naquele momento, a vitória foi nossa. Deus, ele deu vitória. Teve uma certa ocasião também, eu estava na casa de uma amiga minha, conversando com ela, evangelizando. Ela falou, Ricão, no meu quarto eu começo a escutar um montão de passo, estou dormindo, vem um troço, puxa minha roupa de cama. Eu falei, vamos orar. Comecei a orar na casa dela, no tempo fui até tomado em marcha, senti uma presença muito grande de Deus. Deus falou, vai no banheiro. Fui no banheiro da casa dela. Quando cheguei no banheiro da casa dela, Deus falou assim, na frente do armário. Fiquei na frente do armário, espelho aqui. Deus falou, levanta a mão. Levantei a mão sim. Deus falou, agora tu pega. Eu peguei aqui um negocinho, olhei assim, sem saber o que era. Era tipo um potezinho. Dentro tinha um montão de esmeraldas, jóias, um montão de coisinha assim. Aí eu vim com aquilo na mão e falei assim, ó, Deus me mostrou isso daqui está sendo legalidade para essas coisas que estão acontecendo na tua casa. Não sei o que é, mas Deus me direcionou nisso daqui. Ela falou assim, Ricão, veio uma amiga da minha mãe aqui em casa, ela manifestou uma pombagira cigana, ela deu esses presentes para minha mãe e falou que isso era para abençoar, para isso, aquilo, outro, e depois disso começou a acontecer essas coisas. Eu falei, então, isso daqui que Deus está mostrando que é a legalidade. Então é por isso, porque de abençoar não tem nada, isso é espiritual, é coisas ruins e tudo mais. Expliquei tudo para ela, mas falei, a autoridade na sua casa não é você, é a sua mãe. Então, espera ela chegar, conversa com ela, amanhã eu venho, faço uma outra oração, e você vai lá e joga isso fora. Ela falou, tudo bem. Eu morava distante da casa dela. Estou eu indo embora a pé para casa, eu tinha que passar num lugar que era mato num lado, mato no outro, que é o caminho do Padre, lá onde eu morava na Pavuna. Passando nesse caminho, eu com a minha Bíblia na mão, reluzente, eu tinha uma Bíblia linda, ela tinha que ver, ela brilhava assim em volta, linda a minha Bíblia. Eu indo com a minha Bíblia na mão, feliz da vida, né? Deus falou comigo, me encheu de unção, autoridade, poder e glória, felizão, né? Como? Resplandecendo a glória de Deus. Estou indo tranquilão, do nada Deus falou, tem um demônio furioso. Falei, caraca, Deus está comigo, está tranquilo, mas fiquei já ligado, né? E indo tranquilão. E olhando para um lado, para o outro, olhando para trás, não vendo nada, e Deus me guardando. Cheguei em casa, minha casa, o quintal lá é grandão, onde eu morava na Pavuna, na casa da minha mãe. Nisso que o quintal é grande, aqui tinha uma janela, aqui era a porta, aqui onde eu estava era a cozinha. Nisso que eu estava na cozinha, da cozinha dava para ver a janela aberta e dava para ver o portão, que o portão era fechado embaixo e de grade em cima. Aqui no lado a parede, no outro lado parede. E Deus falou, olha lá, ele está atrás de tu ainda, mas já repreendi e falei, amém. Quando eu olhei lá para fora, um troço grandão, muito preto, sem aparência, não dava para ver nada, não tinha olho, não tinha nada. E era muito alto, fez assim, ó, estava no canto da parede, assim, escondido aqui, era toda uma parede. Do alto ele fez aqui assim, ó, com o corpo. Eu olhei assim, já comecei a me arrepiar. Falei, caraca, vim aqui para o outro lado, olhei melhor. Do nada o bicho fez de novo. Eu falei, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Está amarrado. Aqui na minha casa tu não entra, no meu quintal tu não tem poder. E comecei repreendendo a autoridade de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele sumiu na hora. Fui para o meu quarto, orei mais ainda e fiquei tranquilão com Deus, dormi feliz da vida. E de lá para cá, Deus sempre tem me usado. Não todo dia acontecem essas coisas, mas quando Deus quer, Ele faz isso. Sabe por que eu estou contando isso? Porque Deus quer, em primeiro lugar, que nem eram meus planos contar essas coisas, mas é para edificar a fé. Por quê? Quando acontecem essas coisas, o testemunho traz edificação da nossa fé. Deus, ele está o tempo todo conosco. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão. Bramando, que eu conheço, é cerveja lá da Brahma. Então, ele só pode estar doidão, porque em nós ele não toca, porque somos cobertos com o sangue do Cristo. E é o sangue do Cordeiro que lava e nos reme de todos os pecados. Somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, Satanás, ele não tem poder para nos tocar. Pequei, irmão. Será que ele me toca? Se Deus permitir. Mas pecou, confesso o pecado, porque Deus, ele perdoa na hora, é instantâneo. Na hora. Pecou,
confessa, não tem essa não, que eu ainda estou sentindo isso, que de repente Deus não me perdoou. Conversa fiada do diabo. Na hora, Deus ele te perdoa. Deus não fica remoendo o seu pecado. Na hora, é lançado no mar do esquecimento. Quando é lançado no mar do esquecimento, ninguém pode pescar no mar do esquecimento. Pecado de ninguém. Nenhum pecado que é lançado lá, Deus tira de lá e vem tacar na tua cara, não. Deus não é homem para fazer isso contigo. Deus, ele perdoa, está perdoado. Pode ter total convicção e total certeza. O nosso Deus é o Deus que perdoa. E é o Deus que faz milagres. Essa é a palavra que hoje eu queria compartilhar com meus irmãos. A oração de Ana, que foi pedir um filho. Deus honrou ela e ela voltou para agradecer, mediante a perseverança na oração. Hoje o culto ele foi perfeito, porque foi desde o começo, antes do louvor sendo falado, que o segredo do sucesso, segredo não, porque Deus fala isso na Bíblia toda. Então, o que nós temos que fazer, não é segredo, é orar. Orar, ler a Bíblia e jejuar, porque o sobrenatural de Deus ele se manifesta sim na vida do crente, quando oramos, quando jejuamos e quando lemos a Bíblia. Por que a gente tem que ler a Bíblia? Porque quando a gente começa a abrir a boca, o Espírito começa a encher ela com coisas para falar, igual quando a gente fala, pô, mas vou pregar, está falando para eu falar de Deus para os outros, como que eu vou falar de Deus para os outros? É assim, pô, lê a Bíblia, na hora que você começar a conversar com qualquer pessoa, a pessoa vai te contar uma dificuldade, tu vai falar, não, mas olha o que a Bíblia diz, a pessoa pode até contestar, não, mas poxa, eu não acredito na Bíblia, você não acredita? Uma vez eu cortando o cabelo ali na freguesia, na barbearia, veio um camarada, um advogado, muito cheio de dinheiro, todo bonitão, um terno bem alinhado, todo doutorzão, dono de escritório, então ele é aquela meia soberbinha que ele tinha, né? Já uns 60 anos que ele tinha, a gente trocando uma ideia, ele falando de novinha. Nisso que ele falando de novinha, eu sem dar confiança, ele ouviu o louvor que estava tocando na igreja. Nisso que ele ouviu, na igreja não, dentro da barbearia. Nisso que ele ouviu o louvor, ele falou, aí, quem é um religioso aí? Falei, religioso não, pô, sou convertido em Cristo Jesus. Aí, já conversando assim com ele, ele falou, é mesmo? Falei, é. Aí ele foi que quis começar a argumentar um montão de coisa de igreja, que imagina, o cara advogado, já não sei quantos anos, e eles usam até a Bíblia também para poder defender ou acusar alguma pessoa e falar um montão de coisa, e começou a me contar histórias da Bíblia. Eu falei para ele assim, deixei ele falar bastante, falei para ele assim, o senhor pode achar tudo isso, o senhor pode ter tudo isso, pode ser o que o senhor achar que é, mas a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E não tem história. Todo mundo vai ter que confessar, vai entender. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser da vida, mas vai ter um dia que vai bater de frente com Deus. Não tem para onde correr. E se morrer sem Jesus, é inferno. O céu é real e o inferno é real. Falei isso para ele. Ele parou e ficou me olhando assim, meio perdido, pensando na vida. Eu falei a palavra de Deus. Só li a palavra e falei uma palavra, uma passagem para o camarada. Ele refletiu a vida dele. Eu não sei o que aconteceu com ele depois, mas a Bíblia diz que é assim. A gente planta a semente e o Espírito Santo ele convence o homem. E nisso que o Espírito Santo convence o homem, ele transformando aquele homem, ele resgata aquele homem, transforma o caráter e transforma toda uma situação e circunstância de uma família inteira, através de uma vida. E para Deus mudar a história de uma família inteira, não precisa ser só através da vida do marido, do pai, da mãe, pode ser de um filho, de um primo, de qualquer um. Quando Deus ele entra, a gente vê pela vida do Tiago. Através do Tiago, a família toda se converteu. Não sei se já eram convertidos, mas hoje eu vejo todo mundo aqui na igreja. E assim foi num montão de família. Na minha família, o meu irmão mais novo, ele se converteu. Minha família foi criada no catolicismo e na macumba. Só que quando meu irmão se converteu, ele chegou em casa com mudanças reais, eu falei para ele assim, caraca, Dani, o que está acontecendo? Não, estou na igreja, tranquilão, não sei o que, agora não faço isso, não faço aquilo outro. Ele não ficou nem pregando para mim, só com as atitudes dele. Falei, caraca, o que aconteceu com meu irmão? Toda atribuladinha, agora está uma bênção. Falei, caraca, o que está acontecendo? Eu quis saber. E é assim na nossa vida, a gente só precisa mudar o nosso caráter em Cristo, porque a glória de Deus ela começa a resplandecer. E o povo aí fora está tomado pelas trevas. Sem saber, eles estão nas trevas. E quando a luz ela chega, ela ilumina, ela brilha. E a gente quer ver algo diferente. A pessoa que está no mundo quer algo diferente. Quando ela vê algo diferente, ela quer se chegar a você, porque a sua presença fica uma presença gostosa. As pessoas querem a sua companhia, porque você fala coisas diferentes, não fala tudo que todo mundo está acostumado a falar, desgraça, fofoca, mentira, conversa fiada. Não, é palavras de vida que tem na nossa boca. Na boca do crente, é palavras que edificam.
Então, é isso que o crente tem que ter. Ana, ela alcançou a bênção dela. Quando Elcana, o marido dela, ele fala assim para ela: Ana, por que tu choras? Não sou eu melhor do que muitos filhos? Ela podia falar: é mesmo, né? Já casei, estou tranquilona, tá bom, não vou ficar não. E ele também não quer filho mais, então tá bom. Porque a rival dela já tinha dado um montão de filho, então ela podia falar: não, tá bom então, vou me contentar aqui, estou casadinha, bonitinha, tranquilão, não vou mais ficar sufocando Deus, não. Mas não, ela não recebeu aquela palavra. Sabe o que ela fez? Perseverou. Hoje eu quero deixar essa mensagem para os irmãos. Perseverança na oração. O sobrenatural de Deus, ele vai chegar, ele vai acontecer. O milagre, ele vai acontecer na nossa vida. Coisas reais e notórias vão acontecer na nossa vida. E mesmo que não aconteça, estou frustrado, não aconteceu. Ou, continua firme, porque um dia você vai morar no céu. Se desviar dos caminhos de Deus, infelizmente, o inferno é real. Então, permaneça firme e forte para a glória de Deus. Agradeço a minha oportunidade. Quero chamar o irmão Marcos Dias para a oferta agora, em nome de Jesus. Parabéns. Bom, aqui a gente tira a máscara, né? Literalmente, aqui na frente a gente tem que tirar a máscara e ser realmente quem a gente tem que ser. Não só aqui, mas na vida, né? A gente está falando, vai ter que falar um pouquinho a respeito de ofertas, né? A respeito de como a gente deve dar, por que dar ofertas e dízimos, devolver a Deus, por assim dizer. E é muito claro na palavra de Deus, em Malaquias 3:10, que isso eu tenho quase que de cor, mas para não falhar, vamos ler aqui em Malaquias 3:10, o que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso é o mais importante que eu acho desse versículo. Agora, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Essa palavra, ela é muito clara quando diz que a gente que segue ao nosso Deus, em especial nós que somos metodistas, quando a gente faz a nossa profissão de fé e aceita realmente seguir nessa denominação, a gente se compromete. A gente se compromete tanto com o nosso trabalho, como o nosso dia a dia, o nosso dar, o nosso tempo para louvar e engrandecer a Deus, como também sustentar a causa, sustentar a igreja. Porque é com os dízimos e ofertas que a gente realmente consegue sustentar, manter tudo que nós temos. Isso é muito importante. Agora, a única parte, eu acho que até já falei isso aqui para alguns, a única parte na Bíblia em que o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, eterno, Pai, que é sempre superior e que nós sempre somos os servos, a única parte que ele diz é: trazei as suas primícias, os 10%, o dízimo, e depois fazei prova de mim. Deus diz: olha só, traz, e eu te garanto que você realmente vai ter bênçãos de tal forma que você não vai conseguir guardar as bênçãos. E quando a gente não consegue guardar as bênçãos, a gente distribui, a gente dá. Ou seja, vai haver uma abastança de tal forma na sua vida que você vai poder ajudar as outras pessoas. Só nível de curiosidade hoje, eu fui na oficina, consertei o carro, tal, aí o rapaz lá falou: não, poxa, que eu estou com fome, tal. Eu saí, e depois que eu voltei, aí saí, acabei comprando umas tangerinas, estava até sem dinheiro, comprei fiado, o cara me conhece, não, depois tu passa aqui e paga. Aí voltei, porque estava com problema no limpador do carro. Aí, como ele estava com fome, aí eu voltei lá, ele foi, ajeitou o limpador, olha só como é que tu foi abençoado. Aí dei 2 tangerinas para ele. Aí estava ele e uma outra pessoa lá, só que a outra pessoa não estava com fome, ele que estava dizendo.
Ele pegou a tangerina e deu para o outro, dividiu. Aí eu falei para ele, olha, tá de parabéns. Tu vai ganhar mais uma porque você foi bom, você deu metade do que eu te dei. Aí ele, glória, é irmãozinho também. Ou seja, a gente realmente se tornar dizimista, ofertante, fiel a Deus, vamos tirar por mim mesmo, quando eu sou fiel a Deus, Ele nos literalmente abençoa de tal forma que a gente pode abençoar as pessoas também. Então, por isso, hoje a gente está aqui, esse é o momento de oferta. Todos os irmãos que puderem, separem, né, o que vocês puderem de melhor para poder dar a Deus e, em seguida, nós vamos fazer uma oração. Enquanto canta, nosso amigo Tiago aqui faz uma canção, ok? Venham. Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos orar, peço que os irmãos estendam as mãos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por nós termos, Senhor, a certeza de que Tu nos conheces, Senhor, até mesmo pelo nosso nome, às vezes até nosso apelido, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és eterno e presente em nossas vidas, Senhor. Quero nesse momento, Pai, te pedir que venha abençoar, Senhor, essas ofertas, Senhor. Venha abençoar, Senhor, de maneira tal que realmente todos nós possamos ser mais e mais abençoados com tudo que a gente venha a dar a Ti. E que possas, Senhor, nos retribuir muito e muito mais, Senhor. Guarda, Pai, as nossas vidas, Senhor, as nossas finanças, Senhor, os nossos sonhos, Senhor, e que tudo que venhamos a fazer seja para a honra e glória do Seu nome. Seja conosco. Te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, gente. Como todos sabem, o pastor está de férias, né? E essa semana ele não vai estar aqui. A gente tem a nossa programação normal. No domingo, escola dominical pela manhã, culto à noite, culto também após a escola dominical. Tem alguma coisa especial durante a semana? A torre de oração, 9 horas da manhã na terça-feira. Inclusive, eu vou ver se vem também, para a gente, pela manhã deve ser bem melhor. E gostaria agora de fazer a oração final, pedir para o nosso pregador da noite fazer a oração final, nos despedindo para que a gente possa ir em paz. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Senhor, na paz que Tu nos trouxe, Senhor, nos leva para os nossos lares, Senhor, com a Tua bênção, Deus, e guardando os nossos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos cubra com o Teu sangue. Repreende todo o mal, tudo que não Te louva, Deus. Cuida de cada um, de cada casa, Deus, aqui representada. Para a honra e glória do Teu nome, eu Te oro, Te glorifico e Te exalto. Abençoa o pastor e a Natane também, Deus, onde quer que esteja, livra de todo o mal e guarda, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, amém.